Tô maravilhada mesmo com aquilo que Deus tem ministrado no teu coração, na tua vida, com o teu crescimento, né? Para falar o que foi falado aqui, só um amadurecimento, uma vida com o Mestre, com o Messias, para ter essas experiências, ter esse amadurecimento de liderança. Com certeza, aí teus pastores, as pessoas que estão na tua frente, devem se sentir muito honrados de ter uma pessoa assim na sua equipe, no seu time, no seu conjunto, né? E eu gostaria que você fizesse uma oração. Oração por aquelas pessoas ainda que vão ouvir essa live, que estão ainda conosco, pessoas que querem começar uma caminhada para adorar Deus, como nós vimos aqui, não é simplesmente tocar, mas sim, existem várias coisinhas aí, adorar Deus, que precisam ter perseverança no estudo, né? Que é importante estudar, é horrível entrar numa igreja que, mesmo até a pessoa que não conhece nada de melodia, nada de nada, percebe que está fora do compasso, está fora do arranjo, tem alguma coisa errada, né? Então, a pessoa nós precisamos, Deus nos dá dons. Eu creio nisso, está escrito, então eu creio. Porém, cabe a nós também fazer a nossa parte, né? Aperfeiçoá-los. Cabe a nós também fazer a nossa parte. Bom seria que a gente ligasse a chavezinha e eu já começasse a tocar teclado poderosamente, guitarra poderosamente, baixo poderosamente, mas não. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, orar nesse sentido, né? Também. Orar por aquelas pessoas como esse comentário que tu recebeste no teu canal. Pessoas que estão desanimadas, estão frustradas, que sabe que tem um caminho, que sabe que poderia ser assim, e às vezes tem um líder que não pensa do mesmo jeito, que não tem a mesma visão. E muitas vezes essas pessoas saem da igreja e não entram mais em igreja nenhuma. Então, também interceder por essas pessoas, porque todos nós somos humanos. Deus é Deus e homem é homem. Amém. Então, antes de orar, eu costumo falar que a música é uma ferramenta para aquilo que nós fazemos dentro da igreja, que é a adoração. O final não é a música, o final é a adoração. E a música é uma ferramenta. É uma ferramenta importante? É uma ferramenta muito importante, né? Então, quando você faz parte de um time de louvor, você está dentro da igreja e faz parte de um time de louvor, você tem que se preocupar com ter um coração de adorador, em buscar as coisas de Deus, buscar intimidade, buscar ter unção, né, como alguns falam, ter unção. Mas você faz parte de um time de música. E música exige habilidade técnica. E então são duas coisas que não se desvinculam. Muitas pessoas perguntam assim: o que é mais importante? É ter unção ou é tocar bem? Eu costumo dizer que essa pergunta ela é inútil. Ela não serve para nada. Porque você tem que ter unção e você tem que tocar bem, né? Você tem que se desenvolver, você tem que evoluir. Porque as pessoas elas vão ouvir também, não tem como. Você pode ser a pessoa, pode jejuar, orar, ter todo tipo de intimidade com Deus, ser profeta, mas na hora que você vai abrir a boca, na hora que você vai tocar, se tocar tudo errado, tudo zoado, tudo feio, tudo... Não tem como a pessoa se concentrar e adorar. Verdade. Não tem como. Ah, mas o fulano tem uma unção. Ok, tem uma unção, então vai orar, vai ensinar, vai... Agora, se você quer fazer parte do Ministério do Louvor, você tem que ter qualidade musical. E não quer dizer que você não pode começar sem saber. Quem está aprendendo, né? As pessoas aprendem. Ninguém começa do zero. Do nada, daqui a pouco é um mestre do instrumento. Não, ninguém faz isso. Você tem um período de evolução normal.
O problema é quando passa 10 anos e você continua todo zoado, tocando tudo errado, cantando tudo errado. Passou 15 anos, continua tocando tudo fora, não tira as músicas. Então, assim, ó, faz parte também da unção esse apreço, esse capricho, esse capricho com a música, né? E aí, quando você tecnicamente está preparado, tecnicamente está pronto, aí quando eu falo tecnicamente está pronto, preparado, não é ser o mestre da guitarra, não é ser um Juninho Afran, não, é fazer aquilo que a música pede, é tocar aquela notinha bem tocadinha, aquilo que a gente conversou no início. Aí, você tecnicamente está pronto, você conhece a letra, que é outra coisa que as pessoas às vezes não sabem letra. Acontece de dar um branco, tá? Já me deu branco. Mas assim, ó, pode ter certeza que às vezes que me deu branco porque aconteceu alguma coisa muito coisa e deu branco, não porque eu não estudei, não foi porque eu não me dediquei. Acontece dar um branco. Às vezes eu pego ali, boto uma colinha com um pedacinho da letra ali que às vezes eu tô um pouquinho inseguro, né? Uma coisa assim, uma música nova, tal, acontece. Mas assim, tem gente que nem sabe a letra, chega lá, você vê que a pessoa não estudou. Tem pessoas que você percebe, você vai lá, você sabe que a pessoa não estudou. Você sabe que a pessoa não se dedicou. E isso também não é bom. Isso também não é legal. Então assim, ó, você quer fazer parte do Ministério do Louvor, saiba que você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, tanto quanto qualquer um, até mais, e você tem que se dedicar musicalmente, porque a igreja não tem a obrigação de ficar te aturando, sabe? A igreja não tem a obrigação de ficar te aturando a cantar mal, a tocar mal, a fazer tudo errado. Ah, porque é para Deus. Não, se é para Deus, você tem que fazer o melhor, né? Ah, Leandro, mas então quem está aprendendo não vai poder participar. Não, como eu falei lá no início, o tá aprendendo é de igreja para igreja. Tem igreja que já exige fazer um teste e tem igreja que aceita pessoas que estão aprendendo. O que você não pode é ficar pegar isso como gancho para não fazer o negócio direito. Tem pessoas que pegam o violão ou a guitarra ou o contrabaixo, né? Eu até dou um desconto pro baterista, porque o baterista, coitado, né? Ele vai treinar em casa, faz um barulho e aí dá para dar um descontinho, né? Mas ainda tem outras formas do baterista treinar, né? Um baquetinho no sofá, tem outras formas, né? Mas ainda o mais difícil é a bateria, porque incomoda muita gente, né? Mas os outros instrumentos, como guitarra, teclado, tudo você pode estudar em casa, né? Treinar, se capacitar. Tem gente que nem leva instrumento para casa. Passa a semana toda, não treinou, não se dedicou, não se esforçou. Então, assim, ó, é muito, muito importante essas duas coisas, tá? Elas têm que caminhar juntas. Elas não caminham separadas. Unção e qualidade técnica não caminham separadas, né? A palavra lá diz que chamaram alguém para que tocasse harpa, né? Que tocasse bem. E aí chamaram Davi, mas ele tinha que tocar bem, né? Porque se ele chegasse lá e tocasse tudo errado também, tudo feio, tudo, né? A música ela tem que ser bem feita. Toda a Bíblia não fala de instrumentos no Novo Testamento, mas todo o Velho Testamento, quando fala sobre instrumentos, e sempre quando fala sobre os músicos, ela sempre destaca que eram músicos habilidosos, que tocavam bem, tangedores, especialistas, eram mestres na arte de tocar, né? Então é isso, a gente tem que tocar bem, melhorar, né? E como eu falo, e quando a gente faz isso, a gente minimiza os erros, né? Então a gente não elimina, a gente minimiza, né? E que cada vez a gente erre menos. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade Sim, meu Deus. de poder compartilhar algo que eu tenho vivido. Algo que há tanto tempo o Senhor tem falado comigo. Obrigado, Senhor. Eu lembro, Senhor, quando lá atrás, Pai, lá atrás, quando eu tocava guitarra, eu nem cantava, e eu lembro de uma oração que eu fiz, que eu pedi para Ti, Senhor, que eu pelo menos cantasse um pouquinho afinado, só um pouquinho, para que pelo menos eu tivesse o microfone para eu poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu estava vivendo contigo. Eu lembro dessa oração, Pai. Que eu falei para Ti, Senhor, eu queria pelo menos cantar um pouquinho afinado, só para poder ter o microfone, para poder falar das coisas que o Senhor falava comigo. E hoje eu tenho um microfone, Senhor, para poder falar das coisas que o Senhor fala comigo, Deus. Glória a Deus. E, Senhor, as pessoas que estão ouvindo essa live, ou que vão ouvir ainda, porque essa live vai ficar gravada, tanto no canal do seguidor quanto o meu canal,
essa live vai ficar gravada e eu creio que muitas outras pessoas vão ver essa live, talvez cortes dessa live que a gente venha fazer, Senhor Deus, ó Pai. E que essas pessoas, elas venham ouvir isso, Deus, ó Pai, e venham se motivar. Sim, motivar a continuar, Pai. Motivar a permanecer junto à comunidade, à igreja, ao corpo de Cristo, Senhor. Senhor, nós sabemos que é muito difícil se envolver com a liderança da igreja. Verdade, Senhor. É muito difícil viver num contexto de igreja. Senhor, eu não conheço ninguém, Pai, que se envolveu com liderança na igreja, que não se frustrou em algum momento. Eu não conheço ninguém, Pai. Verdade, Senhor. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, que as pessoas que ouviram essa live venham, Deus, ó Pai, tenham um entendimento Sim, meu Deus. E uma empatia para com as pessoas que também, de repente, a trataram mal. Sim, meu Pai. Essa empatia de ver que as pessoas são humanas e erram tanto quanto nós erramos. Sim, Deus. E que nós consigamos, ó Pai, relevar esses erros, ó Pai, para continuar a caminhada, Senhor Deus, ó Pai, continuar buscando mais coisas de Ti, Deus, ó Pai, continuar buscando coisas que vêm do céu, continuar aprendendo mais com as coisas que vêm do céu, continuar abençoando as pessoas, que nós não venhamos ser problema, que nós venhamos ser solução. Sim, meu Deus. Deus, ó Pai, que nós não venhamos ser como crianças, ó Pai, que por qualquer coisinha começa a chorar e se espernear, Senhor Deus, Sim, ó Pai. meu Deus. Que pelo contrário, que nós venhamos ser fortes, que nós venhamos ser fortes. A Tua palavra diz em Provérbios que aquele que é fraco num momento de crise é realmente fraco. A Tua palavra diz isso, que aquele que é fraco na crise é realmente fraco. E quando eu ouvi isso, Senhor Deus, isso me chamou muita atenção. Senhor, que nós não venhamos ser fracos. Pelo contrário, que as crises nos fortaleçam, para que nós venhamos crescer e buscar mais coisas de Ti, mais coisas do céu, Deus, ó Pai. Que nós venhamos ser referência e abençoar as pessoas, ó Pai. E nós vamos ter maturidade para lidar com as adversidades, para lidar com os problemas e para lidar com pessoas que nos tratam mal. Sim, nós Deus. venhamos ter, ó Pai, maturidade, Deus, ó Pai, e força para lidar com essas situações, para conseguir prosseguir e caminhar, Deus, ó Pai, para que nós venhamos influenciar e não ser influenciados por coisas ruins, ó Pai. Sim, mas que nós venhamos influenciar através de atitudes boas, Deus, ó Pai, que nós venhamos ser exemplo, Deus, ó Pai, de cristãos, ó Pai, não porque nós não erramos, porque nós erramos muito. Verdade. Nós erramos muito, mas porque apesar dos nossos erros, o Senhor é conosco em nos guiar, em nos capacitar, Deus, em nos direcionar, e nos ensinar com esses erros, ó Pai, para que nós possamos abençoar as pessoas, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos para as nossas considerações finais. Que live produtiva, que live abençoada, barbaridade.